Olá, meu nome é Ricardo Bous, sou autor do livro Manual Básico para Não Ser Enganado por Político e também estou na TV Relacionamento. Olá, eu sou Tatiana Dantas, atriz, diretora de teatro e cinema, e estou de volta com mais um Tati na TV. Nós estamos gravando nos estúdios da Faculdade São Judas, a melhor faculdade do Brasil. E hoje meu entrevistado é maravilhoso, uma pessoa incrível. Ele é engenheiro, professor, escritor, apresentador e diretor da TV Relacionamento. Eu estou falando de Kendi Sakamoto. Vem pra cá, Kendi! Ei, que alegria estar aqui hoje com o meu diretor do programa Tati na TV. Que alegria, muito feliz de estar aqui com você hoje. Tati, eu que agradeço. Você foi uma das pessoas assim, que Deus me agraciou para conhecer. Eu que agradeço. Eu vim dar uma entrevista para o Kendi aqui na TV Relacionamento. Depois disso nós nos tornamos grandes amigos. Eu tenho ele assim com grande estima, uma pessoa que, sabe, ele tem um coração, gente, do tamanho do mundo. O que ele pode fazer, ele ajuda, ele orienta. Então, assim, é uma pessoa que quando você conhece, é impossível você se tornar amigo. Você tem muitos amigos, né, Kendi? Graças a Deus, hoje eu tenho. Eu me recordo que eu cheguei em 1972, aqui em São Paulo, vindo de uma cidade interior, eu não tinha nenhum amigo. Nossa, não tinha ninguém. Aí eu pensava, daqui a alguns anos eu quero ter muitos amigos. 1 milhão de amigos, meu Roberto Carlos. Hoje, graças a Deus, eu conheço bastante gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom, ainda mais que você entrevista muita gente, né? Então, assim, a gente vai tendo um leque de conhecimento de pessoas. Mas, Kendi, eu falei de algumas profissões suas, mas você não para de fazer, ele não para de estudar, gente. Então, faz doutorado disso, daquilo. Então, assim, as profissões dele são intermináveis, não dá tempo de falar todas aqui. Mas você também é apaixonado por quadrinhos, né? Sim. Desde garoto, eu sempre gostava de desenhar. E os quadrinhos me ensinaram uma coisa muito bacana, que eu tive essa percepção metodológica depois, né? Mas os quadrinhos dão noção de início, meio e fim, e eles respondem as perguntas que hoje, quando alguém quer escrever algum livro, fala assim: o que eu preciso colocar no livro? Você tem que saber responder o seguinte: quem, quando, como, onde e por quê. Aí você consegue deixar a pessoa que está lendo, né, de uma forma que possa ser compreensível. E era muito comum antigamente, né? A gente ter revistas em quadrinhos em casa, era uma coisa que todo mundo gostava muito. Eu lembro que eu recortava aquelas historinhas, foi ali que eu comecei a gostar de teatro. Eu recortava as historinhas e eu criava os personagens e decorava as falas. Então eu ficava sozinha brincando de teatro com os quadrinhos, né? Porque a gente não tinha muitas variedade de coisas na época. É verdade. Você aprendeu a ler os quadrinhos? Não, na verdade eu fui alfabetizado aos 7 anos pelo Caminho Suave, que era aquela revistinha, cartilha, né? Do ensino. Lembra das cartilhas? Que era o grupo, e hoje é o fundamental. Mas realmente assim, o quadrinho, mesmo que você não saiba o que está escrito, ele tem uma sequência pelas onomatopeias ou pelo olhar das pessoas, né, você consegue entender a história. É bem interessante mesmo. E a gente fica ali vidrado, né, com aquelas imagens, parece que como tinha as revistas também, né, que contavam as telenovelas pela revista. Exato. Você ficava imaginando, né, aquelas cenas. Foi a imaginação, né, para ver os quadrinhos. Sem dúvida. E você tem muito, você é colecionador. Hoje eu sou considerado o maior colecionador de gibis do Brasil, um dos maiores do mundo. Nossa, eu não sabia que era tão grande assim a coisa. Meu Deus do céu, os maiores do Brasil? Que bacana, Kendi. Então virou um hobby, né?
que muito agradável. Pode virar um museu dos quadrinhos. Sim, é um dos sonhos que eu ainda quero fazer. E você está sempre realizando sonhos, seja Sim. de alguém, né? Muito Isso que é legal. A gente não... Olha, você sabe que quando eu era garoto, o pessoal falava que o mundo ia acabar no ano 2000. Então, você acreditou? Acreditei. Todo mundo acreditou. Todo mundo. Os professores Porque vinha assim, de 1000 passará, 2000 não chegará. Nossa, quantos anos que eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? Até quando eu estava chegando próximo a essa data, eu falei, eu acho que eu vou fazer uma viagem para algum lugar para ficar em meditação, para esperar. Exatamente. E com isso eu fiquei pensando assim, eu preciso dormir menos. E até hoje eu durmo menos. Então eu durmo 5 a 6 horas por dia e acordo disposto como... Você já tem o teu organismo acostumou? Já. Eu preciso de 8 horas de sono. Eu não gosto de dormir muito também, porque depois eu fico um dia meio desanimado. Às vezes eu fico preguiça, tá frio, não tem o que fazer. Eu falo, não, mas eu vou levantar, porque é agir, né? A vida, exatamente. Deus ajuda quem madruga, né? Isso. Então tem que levantar cedo. Eu gosto do dia, eu gosto do sol, eu gosto da natureza. Então essa coisa de dormir de dia e ficar acordada à noite, para mim não dá certo. O sol todos os dias apresenta um espetáculo maravilhoso e muita gente está dormindo. Perde, né? Perde. Eu achava muito bonito, eu morei um tempo em Santo Tomé, as pessoas são muito ligadas ao sol lá. Então a Fernanda estava estudando e as crianças passavam de manhã, se reuniam antes de ir para a escola às 7 da manhã, elas iam ver o sol nascer. Que bacana. Isso é um costume da cidade. E depois para a cidade inteira para ver o sol se pôr. Todo mundo se reúne para Mas um culto ao sol, sim, né? Como uma fonte de energia. Mas que, né? Sem dúvida. É Deus, né? Porque o dia que o sol resolveu não vir mais, acabou. Congela tudo, acabou, não tem, sem sol não tem vida, né? Verdade. Mas uma vez nós conversamos um assunto que eu achei bem interessante, é que assim, você já levou empresas para atuarem com jovens, primeiro trabalho para os jovens, em cidades que não tinham nenhuma oportunidade de trabalho. Santo Tomé é uma cidade assim. Os jovens, sabe, eles se formam ou vai estudar em outra cidade ou conseguir emprego em outra cidade. Não é uma cidade que comporta de dar emprego. Então os jovens com uma vida muito ociosa, acaba caindo nas drogas e não vê um futuro, ele não fica planejando o futuro. Como que funciona esse tipo de trabalho? Hoje com a internet, né, as pessoas podem trabalhar home office, podem fazer um monte de atividades. Então nós temos um monte de brasileiros desenhando para Marvel e para DC americanos, tem brasileiros escrevendo contos para vários locais do mundo e vice-versa também. Existem troca entre professores daqui e de outros países. Isso é maravilhoso, mas graças à internet. Certo. Mas de qualquer forma, muita coisa física ainda precisa ser feita. Então, você vai em qualquer tipo de comércio, muitas vezes assim, lá tem produtos bons, tem boa apresentação, mas você acaba não retornando mais, não pelo preço, mas pelo mau atendimento. Ah, com certeza. É verdade. Então, nem adianta dar desconto se você for mal atendido, se a pessoa não tiver paciência de mostrar. Não serviu, não tem outro. E ela tem preguiça, sei lá, né? Sim. Então, eu, aos 10 anos de idade, comecei a trabalhar na quitanda dos meus pais. Olha que bacana. E eles, vindo do Japão, trabalhando nessa lavoura de café, eles sempre me orientavam assim: a gente tem que cumprimentar a pessoa quando entra, sorrir para a pessoa e dar o melhor atendimento que a gente puder fazer. Com certeza. Então, isso daí ficou comigo e mais ao longo do tempo eu fui aprender eu fui trabalhar no que a gente chama hoje de call center, que são centrais de atendimento. E eu sempre achava o seguinte, esses call centers vão dar a oportunidade de aprender alguma profissão. Sim, tendo 18 anos de idade, que representa a empresa, o ensino médio, porque tem que saber escrever. E sendo treinado para práticas de bom atendimento, eles podem seguir uma carreira imensa. Ele começa como atendente, de receptivo,
se ele for bom para a argumentação, ele pode ir para o ativo. Ele aprende a diferença entre você ser persistente e insistente. Tá? O insistente, às vezes, ele perde o cliente porque ele fala na hora errada muita coisa. Sim. O persistente, ele percebe que não é aquele momento, ou que a abordagem não está sendo bem sucedida, ele muda e consegue fazer a... Você também escreve livros. Quantos livros você tem escrito? 25 livros, gente. Meu Deus do céu, estou tentando escrever um primeiro. Sonho em ser escritora, né? Porque eu sou autora de textos de teatro, mas escritora é uma coisa que ainda não fiz na vida. Não, só não publicou os textos de teatro. Não publiquei. Mas eu não publiquei em livro, né? Também existe essa possibilidade de textos de teatro. Inclusive lá fora, é muito comum você encontrar livros com os textos do teatro. E as pessoas vão fazendo adaptação. E graças a isso que a gente tem lá Shakespeare hoje, né? Você tem... Nossa, então, é verdade. quando Gutenberg inventou a imprensa, né? Tudo aquilo que estava só na cabeça das pessoas ou só rascunhado num pedaço de papel, que era muito inferior ao papel bonito que a gente tem hoje. Você imagina o seguinte, as valsas de Strauss, Beethoven, todas as músicas clássicas, se não tivesse alguém que tivesse guardado as partituras. Com certeza. Inclusive, eu acho que até você ter as suas peças publicadas, ajuda alguém a produzir seu espetáculo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque viaja por aí. Então você olha e fala assim, olha que legal, eu vou montar essa peça. Sim. Eu tenho interesse em fazer esse texto, porque vai começando a ter contato com o seu texto. Né? E grande parte dos espetáculos, a não ser quando tem um dramaturgo, mas se ele for fazer alguma coisa que já tem, ele faz uma adaptação. Ela não precisa ser tão fiel, né? Ela pode fazer algumas mudanças na adaptação. Né? Mas o fundamento, a raiz mesmo, é de alguma coisa que foi escrita. E seus livros todos é pela Editora Laço? Sim, eu montei a Editora Laço há 14 anos para ajudar as pessoas a escrever seus livros. Porque eu vi que era difícil publicar livro. Nossa, como é difícil, por isso que eu não tenho. Então eu falei assim, vou fazer uma editora, bem que ela não me traga rendimento, mas vou ajudar a realizar o sonho das pessoas. Então o primeiro ano foi só um livro meu, o segundo ano mais um livro e de mais 2 amigos, mas hoje, 14 anos depois, tem 220 títulos. Nossa! E eu faço livros também para Angola, faço livros Puxa vida! Já começou a lançar? Sim. Fora do Brasil? A gente não pode ter fronteira. Quem diz, eu não consigo entender como é que você arruma tempo para tanta coisa. Deus me deu 24 horas. Não, você dorme um pouco, né? Dorme 5. Mas na verdade, você tem 19 horas trabalhando. Vale, assim, é a intensidade. Tá? Aquilo que ele estava falando assim, da teoria da relatividade. Quando você pega uma panela bem quente, aquele em um segundo, dá a impressão que arde como se fosse uma hora. Sim. Né? E você vai naquela festa maravilhosa, que dura 3 horas, parece que passou um segundo. Porque o teu estado de espírito Isso, bem, né? exatamente. Você está bem agora. Quando você usa a intensidade necessária, é muito bom, porque você vê no mundo de hoje, você vê assim, às vezes o pai ou a mãe trabalham muito, ficam bastante tempo longe, mas quando retornam com os filhos, ela pode ficar 2 horas só, porque não dá mais tempo. Mas a intensidade de carinho, compreensão que ela der naquele momento, ele vale o dia todo lá, deixando lá as crianças fazendo qualquer coisa. É isso que eu falo, a gente fica assim com aquela culpa, mãe, eu não tenho tempo, não sei o que. Eu sempre trabalhei muito, criei minhas filhas assim, trabalhando teatro, viajando com peça e tal. Mas assim, quando eu estou com elas, eu sou delas. Sim. Então até hoje eu cobro, né? Gente, vamos desligar o celular, vamos conversar, botar as conversas em dias, fazer um bolo gostoso que a gente gosta juntas, vamos sentar na mesa, arrumar uma mesa legal e almoçar junto. Porque não é quantidade, porque não adianta você estar o dia inteiro com seu filho gritando com ele. Fica quieto, senta, na boca, para. Quer dizer, que não tem a menor função quando você pega e fala assim, vamos fazer uma bagunça junto, vamos fazer uma queda de travesseiro aqui no quarto. Isso vira uma eternidade na mente depois, daquele dia que meus pais pararam
e a gente ficou tomando banho de mangueira, sabe? Que a gente resolveu pintar a casa, vamos pintar essa parede, vamos todo mundo se sujar de tinta. São momentos inesquecíveis. Então, assim, a coisa é relativa ao tempo, porque esse é um tempo precioso. Exatamente. Ele é suficiente. Sim, exatamente. Né? Do que um grande tempo de pessoas que cada uma está no seu canto, cada um está conversando pensando em outra coisa, você está junto, mas não está, né? Sim. O que eu falo muitas vezes com meus alunos é assim, você foi professor por muitos anos. não, ainda sou. Então, a escolha anda sempre junto com a renúncia. Quando você escolhe fazer uma coisa, naquele momento você renuncia a outra coisa. Não dá para fazer duas coisas no mesmo tempo. Você pode até fazer depois. Mas se a gente priorizar. Mas no momento precisa priorizar esse aqui, porque se for as duas coisas eu não vou fazer nenhuma das duas. Isso, as duas são fáceis, tá? Mas qual que é prioritária? Essa daqui. E eu sempre procurei fazer o seguinte: se eu não fizer isso, eu posso ser cobrado de alguém. Eu sempre evitei ser cobrado por alguma coisa. Então eu me antecipei. Tudo. Então eu sei que a pessoa vai me cobrar isso daqui. O que eu faço? Eu já vejo tudo que preciso cobrar as pessoas que precisam e tal, e já passo com a informação. Olha, isso daqui está dessa forma, só vou ter informação daqui 2 horas. Certo. Eu já vejo. E aí, antes dos 5 para as 2, eu já atualizo a informação e passo. Isso é muito bom, porque você ganha credibilidade. Com certeza. Eu acho interessante também, porque essas metas, assim, você é uma pessoa ocupada, você está sempre com algum projeto, executando alguma coisa, mas eu acho bacana que, assim, você coloca a sua família sem prioridade. Então, assim, tem um netinho, meu neto, vou passear com meu neto, estou saindo com meu neto agora, fui viajar agora, fui para Campo de Jordão com a esposa, aniversário dela. Você é presente na sua família. Isso é muito importante, porque muita gente começa a correr atrás dos meus sonhos, eu não tenho mais tempo para filha, eu não tenho tempo para entrar. E isso é um alicerce, esse que é o importante, você ter essa união familiar, esse carinho, prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta, ajuda você a ser um ser mais bem-sucedido. Sim, equilíbrio. Né? Equilíbrio. E flexibilidade. Então, eu aprendi muito cedo assim, esse negócio vai gerar atrito. Vale a pena? Que desdobramentos ruins pode ter, que bons pode ter. Se eu falar isso, pode ter desdobramento ruim, então eu falo. Você é daquela opinião que uma coisa sai bom quando é bom para todo mundo? Ah, sim. Porque quando é bom só para você, não é possível que seja bom, né? A parceria é assim, tem que ser bom para os 2 lados. Um não pode ganhar vantagem. Pode ser que naquele momento seja necessário, mas tem que ter reciprocidade depois da compensação. Porque acaba o outro vai ficando insatisfeito, por isso que destrói muitas sociedades, bandas musicais, né? Porque tá bom para um, o outro nunca tá bom. Muitas vezes a pessoa confunde pessoa do boné que ela está utilizando. Então, pessoas que, por exemplo, tem uma empresa, ele põe o boné de empresário, ele é o dono do negócio. Aí ele pega dinheiro da empresa para colocar na casa dele. Aí não pode. Você tem que ter o dinheiro da empresa, você tem que ter o dinheiro para o labor. Isso da casa. Não pode confundir. Uma hora da pode. Verdade. Você tem os funcionários. Eu sempre falei assim, não contrata ninguém que você não possa mandar embora. Tem isso. Se você contrata um primo, você fica dependente dele, né? Aí o que acontece? O dia que você precisar mandar embora, a história que ele conta para a tia é diferente do que aconteceu na realidade. Então eu sempre falei para o pessoal assim, a pessoa é bom, vamos indicar para o outro departamento. Se ele um dia for dispensado, não for por você nem por mim. Com certeza. Olha, gente, isso é dicas aí para a vida. Você vezes dá assessoria, né, para a empresa? Para a empresa, exatamente. Como faz, Kate, para entrar em contato com você, uma empresa que esteja assistindo a gente? Tá. Eu faço projetos aí na área de, principalmente a área ligada a call center, que são centrais de atendimento, mas projetos de telecomunicações também, e projetos ligados à gestão. Então, meus contatos são kensakamoto.com.br, que é o site da empresa. Sim. E o meu WhatsApp é 11 98175 5288.
Que bacana, vai aparecer os números aqui, as informações também. Kendi, você hoje falaria para esses alunos, deve ter um monte de alunos seu que vai assistir a gente, que vai prestigiar o programa. Qual conselho você daria para os jovens sobre profissão? Hoje nós temos aí pela internet, você tem aí a capacidade de ver todas as profissões que existem. Em 72, quando eu terminei o ensino médio, o ensino colegial, existia 25 profissões regulamentadas no Brasil. Hoje existem mais de 500. Meu Deus! Então, você procura saber se você gosta mais de humanas, exatas ou biológicas. Que tem que gostar o que vai fazer, né? Porque é pro resto da vida, né? Exatamente. Só que assim, procura pensar algo que realmente, não seja só porque você gosta, mas que realmente dê algum sustento financeiro para daqui para frente também, porque esse jovem vai ter uma família. Isso. Né? E muitas vezes... Uma vida equilibrada. Muitas vezes você vê uma pessoa bem-sucedida e fala assim, eu quero esse cargo, mas querer esse cargo sem ralar não dá certo. Tem que ralar. Vai ter que ralar. E tem que estudar pro resto da vida, né? Tem. Não adianta falar, eu terminei a faculdade, agora não preciso estudar mais, né? Não, senão a gente vai ficando muito obsoleto. Muito rapidamente a gente... Se o mundo está correndo, já está né? preparado as mudanças, a gente fica para trás muito rapidamente. E o que hoje, assim, os jovens que entraram nessa profissão estão se dando muito bem? Como atualmente é o mundo das tecnologias, quem começar a trabalhar com aplicativos, sim. e aí usar a criatividade para buscar o que falta no mundo, o que as pessoas gostariam que facilitasse a sua vida, e fizer isso de uma forma amigável. Então, isso... Você tinha me falado quando começou o Red Bull, né? O cara vendia café numa balada, né? E ninguém queria tomar café na balada, você não quer beber na balada. Exato. Aí ele ficou tendo prejuízo, né? Tentando insistir. Foi ver quanto de cafeína tinha numa xícara de café expresso e colocou um gás, colocou o sabor lá e a cafeína, né, sintetizada, e chamou de Touro Vermelho, Red Bull. Ganhou o mundo. Porque acorda. E ele estava certo no caminho de tomar café na balada. Sim, mas quantas e quantas pessoas... Você não vai pra balada, vou tomar um café na balada? Não é normal, né? Mas não, agora eu não gosto de café. A maioria não, né? Eles podem tomar de manhã cedo. Essa aí vai tomar café? Exatamente. Olha que interessante, né? Então às vezes uma assim, ideia vem no mundo. Sim. Agora não adianta assim, muita gente chega e fala assim, eu pensei nisso. Não, mas você não fez nada, não adiantou não. Não adiantou nada. Tem que correr atrás. E o mundo está girando. Você está com uma ideia hoje, amanhã essa ideia está sendo executada por outra pessoa. Você não usou? Isso. Porque as ideias estão aí, né? Captou uma ideia? Vai em frente. Então, estou terminando aqui a entrevista maravilhosa com Kendi Sakamoto. Quero agradecer imensamente vocês que estão dando audiência para o nosso canal. Assistam todos os programas TV Relacionamento, gente. Tem muita coisa legal acontecendo, entrevistas incríveis. E até a próxima. Um grande beijo. Até logo, Kendi. Obrigado.